Estão aí? Pode dar um glória, uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus por essa noite. Nós podemos adorar ao Senhor. Amém. Desde já, gostaria de agradecer a minha rica oportunidade por estar tendo esse privilégio de ministrar a palavra do Senhor. Confesso aos irmãos que eu estou, de todas as vezes que eu já preguei, acho que é uma das vezes que eu estou mais nervoso. E olha que hoje não tem tantas pessoas aqui, né? Diante dos pastores, dos presbíteros. Meu nome é Diácono Igor, mais conhecido como Robocop. Agradeço ao apóstolo, à pastora Simone, meus líderes, amo vocês, a todo o corpo de pastores, todas as lideranças também. Queria honrar vocês novamente. E eis-me aqui, né? Se Deus me chamou para cá, eu recebi esse convite. Certamente o Senhor quer usar a vida dessa mula que sou eu, pecadora. Confesso que eu sou um homem muito falho em tratamento, mas eu tenho fé no Senhor. Eu creio muito no Senhor. E eu não tinha valor nenhum. A minha vida só veio a ter valor depois que eu entreguei ela a Cristo. Que de verdade o sangue do Cordeiro me deu valor. E eu pude entender que eu sou precioso. E é por isso que eu estou aqui. Somente porque Ele me amou primeiro. Porque bom é Deus, já dizia Jesus. Bom é meu Pai que está no céu. Então eu não sou bom. Se há alguma coisa de bom em mim, é o Espírito Santo de Deus. Tudo que tem de bom em mim veio de Deus. Amém, meus irmãos? E o Senhor me direcionou uma palavra nessa noite. Livro de Números. Números 27. Livro de Números 27. Já está na tela. Amém? Números 27, logo no início. Está escrito assim: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Coré. Algumas Bíblias têm dizendo Corá. Mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto que ele não teve filhos? Dai-nos possessões entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante ao Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar por elas. E falará aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança darei aos seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então darei a sua herança aos irmãos de seu pai. E se também o seu pai não tiver irmãos, então darei a sua herança ao seu parente, aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, esta é a tua palavra. Senhor, que eu possa abrir a boca e que o Senhor
encha, meu Deus, porque de mim eu não tenho nada. Tudo que eu tenho pertence a Ti, até a vontade de adorar o Senhor que coloca no meu coração. E eu preciso, Senhor, que essa palavra hoje, Pai, ministre os meus irmãos aqui no templo, que cada um possa receber essa mensagem de uma forma que o Senhor possa impactar eles de forma particular, Senhor. Começando de mim mesmo, Senhor. Que o Senhor possa falar de forma tremenda nessa noite e separe este dia como um dia especial. Desde já eu quero repreender todo o mal, Senhor, todo o contra-ataque do inferno, todo o comichão, todos os espíritos malignos que atrapalham o homem de ouvir e entender a Tua palavra. Que nesse dia, meu Deus, tudo venha a fluir de acordo com a Tua vontade. Tenhas liberdade aqui, Espírito Santo. Desde já também, Senhor, peço que o Senhor me lave com Teu sangue, pois eu sou um falho pecador, Pai. Mas estou aqui diante de Ti, meu Deus, arrependido e disposto, meu Deus, a mudar. Por favor, Senhor, me dê mais uma chance, e uma chance a todos nós de mudarmos e sermos transformados pela Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus e te agradeço. E quem crê diz amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos começar, que o tempo é curto, mas vai dar tudo certo, porque Deus é fiel. Amém? Meus irmãos, no mundo existem 3 tipos de pessoas. As que não sabem o que está acontecendo, né? As pessoas, tudo é alheio a elas. Elas se surpreendem quando alguém diz para ela que aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa ali na Salvar Nações. Ela foi mesmo. É aquele irmão que está desligado do mundo, da vida. Aconteceu alguma coisa no Brasil hoje, ele não sabe de nada. É aquele irmão alheio que não sabe o que está acontecendo. Tem outro irmão que ele sabe ou observa o que está acontecendo, mas ele não se envolve em nada. É aquele que fala assim, eu não tenho nada a ver com isso. Faz a famosa vista grossa. Parece que ele não faz parte daquela família, daquela igreja, daquela sociedade. Ele se comporta como se fosse de outro planeta. É aquele cidadão que está dentro da igreja, ele fala, isso aqui, eu estou vendo que está com esse problema, mas isso aqui não é problema meu, e eu não estou nem aí, eu não quero saber. Isso não tem nada a ver com essa situação. Vi uma situação séria acontecendo, ele falou, não foi comigo, eu não quero nem saber. E tem outro tipo de pessoa, que são aquelas pessoas que fazem as coisas acontecerem. São aquelas pessoas que querem mudar o mundo, curar os enfermos, libertar os cativos, que elas não querem apenas discípulos, mas sim fazer discípulos. Eu anotei algumas informações aqui para não me perder, amém? Meio que o meu esboço aqui. E meus irmãos, nós estamos, todos que estão aqui dentro desta casa, nos enquadramos em um tipo destas 3 pessoas. E já fica a reflexão, em qual tipo de pessoa você se enquadra nesta noite, com esses tipos de pessoas que tem aqui. Nós não fomos chamados, né, meu presbítero, para ficar aqui sentados nesse banco, assistindo o culto, sentado dentro de casa. Nós temos que ter conhecimento do que Deus está fazendo, principalmente no nosso meio. Nós temos que estar atentos e antenados, né? O que Deus está fazendo, principalmente aqui na Salvar Nações. E eu queria falar, vou fazer algumas menções de algumas palavras aqui, para depois entrar no texto. Culto de fé, né? Portanto, a fé é assim. Se não, Tiago 2,17, não precisa abrir. Tiago 2,17 diz assim, porém a fé é assim, se não vier acompanhada das ações, é uma coisa morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Então, é aquilo que todo mundo já sabe. A fé sem obras, ela é morta. Então não adianta eu ter fé e não ter uma atitude, eu não tomar um passo de fé. É impossível, Deus não se agrada daqueles que não têm. É impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, melhor que está escrito, né? Então, é necessário que nós tenhamos fé, mas sim também executemos ela, para que ela possa ser uma fé operosa. Amém? Tiago 2,24 vai dizer, vedes então que é um homem justificado pelas obras e não somente pela fé. Deus, ele vai sempre recompensar as nossas iniciativas.
E Deus não nos chamou para sermos inativos, pois Ele nos dá capacidade, sabedoria, oportunidade e tempo para sermos extraordinários. Desde a criação, Deus fez um homem com o propósito de domínio e de conquista, né? Dominar sobre todas as coisas. E eu queria falar uma palavra aqui também, livro de Salmos 1:3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, e suas folhas não cairão. E tudo quanto fizer, prosperará. Então, não podemos enterrar o talento que Deus nos deu. E aí eu falei isso num culto, numa palavra do dia de dízimo e oferta, que Deus dá semente a quem semeia, certo? Então, Deus, Ele produz com aquilo, Ele te deu, vê o que tem no seu coração para você semear, e você vai semeando, e certamente você colherá a 30, a 60 e a 100 por um. Deus, Ele quer nos levar, meus irmãos, a patamares superiores ao que nós estamos. Então, vamos entrar agora aqui na palavra. O pai das filhas de Zelofeade morreu no deserto. A gente leu aqui que ele, no versículo 27:3, vai dizer ali, ó, contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Meus irmãos, naquela época era uma sociedade patriarcal. As coisas eram baseadas somente nos homens, nos varões, nos sacerdotes. E a mulher, ela não tinha lugar. Não tinha lugar na sociedade. Só os homens eram bem vistos. Até que a promessa que foi feita para os homens entrarem na terra de Canaã, daquele povo, mas eles contaram somente os homens. Então era muito difícil a mulher ter posição na sociedade ali, posição para ter algum pleito. Amém? E ele morreu no deserto. E tem escrito no texto que ele não aderiu à rebelião de Corá e não aderiu à liderança de Moisés, nem ao sacerdócio de Arão. Moisés, como todo mundo já conhece a história de Moisés, filho lá de Joquebede, foi botado no riozinho, Deus foi chamado por Deus, foi lá no Monte Horebe, viu a sarça ardendo, e Deus chamou Moisés para levar o povo, libertar o povo que estava cativo e levar para a terra de Canaã. Todo mundo conhece a história, que o povo era para ficar 40 dias, por conta que foi rebelde, desobediente e murmurante, ficou no deserto 40 anos. E Moisés foi erguido como líder para liderar esse povo difícil. Nada mais, nada menos que alguns historiadores falam que 3 milhões de pessoas. Pouquinha gente, né? Para alguém liderar, um pastor liderando 3 milhões de pessoas. E lá tinha Zelofeade, né? O filho dessas moças que eu falei para vocês. E o interessante é que ele morreu no deserto no seu pecado. O grupo de Corá se uniu ao outro movimento, né? Ali em Números 16:32, liderado por Datã e Abirão. Esse grupo se levantou contra a liderança de Moisés. Uns tinham inveja de Moisés e o outro se rebelou contra a liderança dele, de Moisés. E a Bíblia vai dizer que a terra ali abriu a boca e engoliu a todos que eram partidários de Corá e seus bens. Em Números 16:35 vai dizer que o fogo do Senhor consumiu os 250 homens que ofereciam incenso ali, né? Os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Tem um perigo, meus irmãos, muito grande a se aliar àqueles que transtornam a obra de Deus, principalmente aqueles que se levantam contra a liderança. Imagine um homem, eu consigo me colocar naquela situação. Deus escolheu um homem no meio de milhões e milhares para libertar um povo e para cumprir uma promessa para o povo, e falou que eles iriam para a terra que mana leite e mel. E ele escolheu Moisés. O homem mais manso, disse que tinha, era Moisés. Imagine esse homem liderando 3 milhões de pessoas nessa travessia. E Deus chamou ele, né? Ele falava com Deus porque o povo tinha medo. E todo líder, ele tem uma intimidade com Deus, ele tem algo diferente com Deus. Ele não é melhor que ninguém, mas ele tem uma responsabilidade, às vezes terrível, sobre os seus lombos. Porque Deus vai falar com ele e vai cobrar dele.
E todos bem sabem que por causa Moisés, por não ter seguido tudo que Deus falou, ele bateu na rocha, ele não entrou na terra, por conta do povo. E ele ali pecou. Mas Deus deixou ele contemplar a promessa. Subiu no monte lá e olhou a promessa. Mas, meus irmãos, esses cidadãos aqui, eles não eram qualquer cidadãos. Esse Corá, ele era um levita da família de Coate. Ele era primo de Moisés e de Arão. Naquela época, Arão era o líder, Moisés era o líder e Arão era o sacerdote. E o Corá era um levita, primo dele. E se ele não estava satisfeito com a posição dele, que já era uma posição honrosa, uma levita, a herança do Senhor, carregava a arca da aliança, ele se juntou, e aí se juntou todo mundo para se rebelar contra o líder, para falar mal da liderança, para se juntar, pastor, para fazer motim, para causar divisão no meio do povo contra o líder. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. É perigoso se associar com essas pessoas. Eu digo para vocês que tenham muito cuidado com essas pessoas que causam divisão no meio do povo de Deus e contra a liderança. Eu não sei porque Deus me entregou essa palavra, mas Ele sabe. Porque essas pessoas elas não estão servindo a Cristo, mas elas estão servindo aos seus próprios interesses. Mediante a palavra suaves, bajulações, eles enganam os corações ingênuos. E tem pessoas que não devemos nos associar. Cuidado com o que você leva para dentro da sua casa. Cuidado com quem você senta na mesa para comer, porque se você se permite ser ouvinte dessas coisas, você está coadunando com aquele fato. E aí, meu amigo, o sucesso, eu anotei aqui, o sucesso não acontece por acaso, como também a maldição sem causa não virá. E aí nós vamos entrar num princípio muito interessante aqui, que é sobre a liderança, sobre as patentes de autoridade, que toda autoridade é constituída por Deus. Moisés era um homem, mas algo nele chamou a atenção de Deus. E Deus entregou uma visão a Moisés. Uma maneira, entregou o cajado a ele, Deus escolheu ele, eu não sei porquê, mas Deus escolheu ele. E se Deus escolheu, me cabe questionar? Eu só sei que foi Deus que escolheu. E todo líder, quem trata com líder é Deus. Quem tem que falar com liderança é Deus, goste você ou não. Talvez você não goste da liderança das mulheres e você está aí revoltada, falando besteira, e Deus não se agrada disso. E você não tem que se meter no tratamento de Deus. A saber, existem outras lideranças. Na sua casa, varoa, o seu esposo é o líder da sua casa. Ah, Senhor, eu estou orando, eu estou jejuando, não está acontecendo nada. Eu orei, jejuei, eu vi profecia que ia acontecer e Deus não respondeu. Sabe por quê? Porque você não cumpriu o protocolo de honrar as autoridades. O seu esposo pode estar errado, mas se você se meter no processo, Deus não vai tratar ele. E você vai cair no pecado da rebeldia. E rebeldia na Bíblia é feitiçaria. Você é um feiticeiro, imagine. Deus não quebra princípio. Quando Deus quer tratar com o líder, Ele trata. Vamos ver. Ah, diácono, me prove. Vamos ver na vida de Davi. Davi era um homem de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele se rasgava, orava, mas Davi pecou. Ele mandou matar Urias, se envolveu nesse pecado com Batseba. Só que Urias era um homem também de Deus. E ele foi plotado. Só que você acha que Deus deixou barato para Davi? Não, a consequência foi cara para Davi. A espada nunca mais se apartou da casa dele. Então Deus trata. Vamos ver a história de Abigail. O marido dela tolo. Davi foi lá, ele não vou dar nada. Ele ia cair, ó, na espada. A mulher dele sábia foi lá, que não sei o quê. Ela não disse um
cuspiu para ele. Mas Deus pegou ele, meu irmão. Ninguém vai escapar da mão de Deus. Você acha que Deus entrega ministério, unção a qualquer pessoa? A qualquer um, visão ministerial, liderança? E quem é você para estar falando de líder? Quem sou eu para estar falando alguma coisa? Muitas das vezes você fica emburrado, fica assim, mas eu vou te dizer, a pior coisa que tem é você falar de liderança. Até dentro da sua casa começa, seu esposo ele é uma autoridade constituída por Deus dentro da sua casa. Sabia disso? E se você não obedecer ele, não adianta ter oração. Se ele não te abençoar, varão, para fazer alguma coisa, não vá não. Não vá, porque às vezes pode ser até Deus, mas espere e ore. Ore para Deus convencer ele, para você não cair no pecado e a vala não se abrir e você cair junto, como foi aqui o pessoal de Corá, Datã e Abirão. Então correu o risco daquelas mulheres perderem a herança, né? A lei não estava à disposição delas, porque só quem podia receber herança, pastor, eram os homens. E aí, o que acontece? Deixa eu me situar aqui. O que elas estavam, aquelas mulheres, aquelas 5 mulheres foram pleitear diante de Moisés, não estava na lei. Não estava. E ela, imagine, meus irmãos, a coragem dessas mulheres naquela época de se apresentar a toda a congregação, a toda a liderança, para fazer um pleito que não estava na lei. Elas eram para ficar sem herança. Elas não iam receber nada. Iam ficar à mercê de pedir esmola ou de quando casasse ser sustentada pelo marido. Imagine. E elas tiveram a ousadia de fazer um pleito primeiro a Deus. E aí eu queria dizer para vocês, apresentem as suas causas a Deus, principalmente quando se tratar de liderança. Apresente suas petições ao Senhor. E eu anotei um versículo aqui, que vai dizer, Isaías 41, 21, apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, meus irmãos, se você tem uma petição, muitas das vezes difícil, abra um jejum, fale com Deus, Senhor, estou incomodado com isso. Mas não peque com a boca. Segura essa boca, essa língua. Não peque com a sua língua. E aí, Zelofeade, ele morreu no seu pecado. E qual foi o pecado de Zelofeade? Que ali tem escrito que ele morreu no seu pecado. Eu vou te dizer qual foi o pecado de Zelofeade. Se ele não estava na rebelião de Corá, ele não se rebelou. Mas ele também não estava com Moisés. E qual foi o pecado de Zelofeade? Eu vou te dizer. Zelofeade, ele não se posicionou. Zelofeade, ele não foi a favor do líder que Deus constituiu. Ele ficou em cima do muro. Não se posicionou. Eu entendo que a ausência de posicionamento foi o pecado de Zelofeade. E ele morreu lá no deserto, pastor. Então, o problema é que ele foi afetado quando os 12 espias voltaram ali, 10 trazendo um relatório pessimista e Josué e Caleb trouxeram uma palavra positiva. E Zelofeade ficou sem se posicionar a favor de Moisés, Josué e Caleb. E aí eu vejo aquela palavra, Mateus 12, 30, Jesus disse, aquele que não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Eita glória! Ou você está junto ou você está contra. Ah, mas se eu tenho uma coisa errada, deixe que Deus trata. Só obedece e vai. Ou você está achando que coordenar 3 milhões de pessoas é fácil? Com o povo todo dia murmurando, o povo difícil, apertando a mente de Moisés, não tem comida, não tem 3 milhões de pessoas fazendo festa, não fedor, criança chorando. Moisés, Moisés. Imagine, pastor, a vida daquele homem. Você acha que é fácil receber visão de Deus? Visão ministerial, visão de propósito, visão de projeto, liderança de ministério, você acha que é fácil?
Você já se botou na vida de quem recebeu essa bênção? Porque todo mundo sabe que o chamado pastoral foi um chamado para a morte. Mas você que está abrindo a boca para falar, você sabe o que Deus fez? Porque os princípios espirituais, Deus ele não quebra. Quando se tratou de princípio, Deus fez a vala se abrir e engoliu todo mundo. Mas quando o povo se rebelou e foi diante de Moisés, você sabe o que aquele povo que se rebelou estava falando? Não, o povo todo aqui é santo. É santo, para que esse líder? Para que essa autoridade espiritual? Para que isso, pastor? Se todo mundo... Não, a gente está no mesmo nível que ele. Vá para essa. A gente está no mesmo nível, para quê? Não precisa disso, Moisés. Não precisa disso aqui, não. Está todo mundo no mesmo nível. Moisés se prostou em terra e falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prova. Mandou acender os incensos e 250, pastor, príncipes, pessoas que tinham autoridade. Não foi qualquer pessoa. Todo mundo ali se rebelou, não foram qualquer pessoas. Foram pessoas que já tinham entendimento, pessoas com cargo, pessoas influentes. Ele falou, se não for de Deus, vai abrir aqui, vai consumir todo mundo. E você vê a sabedoria de Moisés. Moisés intercedeu para que não morresse o povo, ele ainda avisou antes. Mas o povo, caiu todo mundo na vala. Por quê? Porque se rebelou contra aquele que Deus chamou. Não aceitou o cajado e a liderança daquele que Deus chamou. E Zelofeade morreu no seu pecado. Ele ficou neutro, meus irmãos, não se posicionou. Não teve uma posição contrária, nem a favor, e não deixou nenhum filho homem. E aí eu coloquei aqui, nenhum filho do sexo masculino naquela época, pela lei, poderia receber herança. As filhas de Zelofeade corriam o risco de ficar sem herança e ficar refém de qualquer sustento de um casamento, como eu já falei. Mas elas tiveram coragem de apresentar-se a Moisés. Elas tinham um pleito que a lei não dava posição a elas. Pediram algo que estava fora da aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. Não estava na lei que as mulheres tinham uma posição diante até mesmo da lei. Mas com toda a diversidade, elas fizeram seu pedido ser conhecido até o dia de hoje. Que sabedoria dessas mulheres. Elas não foram procurar outras mulheres. Eita Deus, Deus está falando. Elas não foram procurar outras mulheres para fazer fofoca. Não saíram em protesto, não se rebelaram, não apareceram desesperadas chorando. Sabe qual é a forma certa? Não murmurar. O que é muito difícil, o Senhor já tem misericórdia da minha vida quando descer daqui. Não confrontar os outros, ou seja, não confrontar as autoridades que Deus te constituiu, mas sim levar sua causa diante do Eterno. Para apresentar uma causa diante de Deus é preciso honrar os que estão ao nosso redor. Principalmente as autoridades. Pode ser o seu pai, as casadas, o seu marido. Imagine você está dentro de casa, você que é filho, filha, se rebela contra o seu pai. Você acha que Deus vai agir na sua vida se Ele que te outorga a autoridade sobre a sua vida está sobre a vida dele? Então elas foram no lugar certo, elas foram na porta do tabernáculo. E ali que eram recebidas as instruções espirituais. Elas estavam no lugar certo, falando com as pessoas certas. Moisés, ele poderia ter se posicionado de diversas formas. Porém, Moisés era um homem que falava face a face com Deus. Era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele tem, todo líder, um homem de Deus, ele tem uma sensibilidade. Ele é capaz de chorar com os que choram, mesmo que quando aqueles que choram não têm razão. E Moisés não ficou preso na letra da lei. Moisés foi perguntar para Deus. Imagine essa conversa. Senhor, venho aqui orar ao Senhor, porque, pai, tem as filhas de Zelofeade lá, elas querem herança, e na lei tem dizendo que não pode receber herança. Ao Senhor que foi aí, parece que Deus está dizendo, tem até acho que um louvor que fala isso. Ô Moisés, quem foi que fez a lei? Foi eu, então mude agora, pode mudar, que foi eu que mandei. E eu quero dizer nessa noite para você, meu irmão, talvez seja até uma palavra profética, que Deus vai mudar algumas coisas em favor de você. Não pense que aquela lei ali foi Deus que mais está tudo exato, meu Deus, não vai acontecer. Deus muda, Deus é justo. E Ele fez aquelas mulheres, mudou a lei para poder elas serem beneficiadas. Elas estão pedindo o que é justo e Ele vai ser concedido, porque elas tiveram a sabedoria, pastor Júnior.
Imagina naquela época, essas 5 mulheres poderiam ser mortas apedrejadas. Naquela época, a mulher não tinha voz para nada. Hoje, na sociedade, nós vemos a luta que foi para as mulheres conseguirem um cargo, uma autoridade, ali, uma influência. Antigamente era tudo dos homens, os homens que faziam tudo, e essas mulheres, meu Deus, que coragem dessas mulheres. Elas criaram uma das primeiras jurisprudências, elas criaram um precedente. A gente foi fazer um pleito, elas mudaram tudo aquilo, que incrível, porque elas apresentaram-se diante de Deus e do líder, elas respeitaram a liderança. Ah, mas o líder está fazendo. Não julgue seus líderes. Ore a Deus, que Deus vai falar com ele. Eu te garanto que Deus vai fazer isso. E vai jogar duro com ele. E aí, meus irmãos, eu queria dizer também que Moisés, ele ouviu o pleito dessas mulheres. Ele poderia não ter ouvido. Então isso aqui nos dá uma grande lição, que nós precisamos ter disposição espiritual, psicológica, para ouvir a todos sem desprezar as razões que alguém nos apresenta. Mesmo que seja contrário a alguma posição que nós já temos aquilo ali, é necessário às vezes, principalmente o líder, ouvir ali aquela pessoa. Ouvir. Pode ser a coisa mais óbvia possível. Porém, nós como crentes, principalmente os que lideram algum segmento, temos que levar em consideração que não tem resposta pronta. Muitas das vezes é necessário nós orarmos para dar uma resposta. Orarmos para dar um direcionamento. Aí vem, não, meu irmão, tem que ser rápido. Bora, decidiu hoje, decidiu. Caia fora, vá orar. Principalmente aquela menina que está namorando. Estou namorando, varão, rapaz, já estou mais velho aqui, pastor. Estou mais velho e o negócio tem que ser rápido aí, viu? Não, já tenho que casar logo e tal, vamos. Não, mas você tem que me dar uma resposta. Eu te amo, estou apaixonado, mas tem que dar uma resposta, tem que ser logo. Caia fora, mulher. Falei, eu vou orar, meu amigo. Eu vou orar até Deus responder. E se responder, se você quiser orar mais, ore. Ore mais. Espere para tomar alguma decisão. Esperar o quê, Igor? Oração. Todo crente tem direito a orar. Orar. E orar. Orar é falar com Deus, pedir direcionamento e Deus direciona. Deus não vai mandar você casar com ninguém, é você que vai escolher, mas Ele vai falar, esse varão tem princípio, esse varão aqui me agrada, esse varão... Foi assim ou não foi, meu amor? Eu não era muito perfeito, mas alguma coisa de mim, ela orou porque orou, fez prova da prova. Então, meu irmão, não vá com pressa, ore a Deus para você não ser precipitado, apresente suas petições a Deus. Apresente, minha irmã, suas petições. Está com alguma situação, apresente a Deus, minha irmã. Não fique reclamando, não fique inventando coisa com a sua boca para você não pecar, porque Deus vai pesar a mão dele sobre a sua vida. Vocês estão entendendo aí? Tem alguém aí? Dá um glória. Vamos lá, aleluia. Então vamos aqui. Crente não é movido por emoções. Nós somos movidos pela palavra de Deus, pela voz do Senhor. Ah, faça o que seu coração está sentindo. Não vá não, viu? Faça o que Deus está mandando. Haja de acordo com a palavra de Deus. Nosso Deus não é um Deus que não pode ser abordado. Depois que o véu se rasgou, eu e você tem acesso. Você tem noção de quanto isso é precioso? Você pode falar com Deus como eu, mísero pecador e falho. Dobro o meu joelho e Deus me ouve. Os ouvidos do Senhor e suas mãos não estão encolhidos para ouvir nossas orações. Batei, abri-se-vos-á. Quem busca, acha. Quem pede, recebe. Pedi, irmão. Por isso não recebe, porque pede para os seus próprios deleites. Quem pede, quem procura, acha. Quem busca, encontra. Direcionamento. Normalmente, às vezes Deus não responde, diácono. Ele responde. A não ser que ele pode ter respondido e você não viu. Ou então não está de acordo com a vontade dele. Ou ele quer ensinar que você às vezes tem que tomar algumas decisões, mas ele sempre direciona porque ele ama. E eu botei mais o que aqui, meu Deus? Não, isso aqui não. Isaías 41, 21. Apresentai vossas demandas, diz o Senhor. Apresente suas orações a Deus. Deus quer ouvir a sua oração. Apesar de ele já saber, né, pastor? Ele sabe o ontem, o hoje, o eternamente. Ele sabe de todas as coisas. Ele já sabe até quem vai para o inferno, quem vai para o céu. Deus sabe o que você pensa. Ele esquadrinha o coração do homem. Ele já está na sua frente no seu pensamento. Todos os seus dias já foram escritos, está escrito no livro de Salmo.
mas ele quer ouvir, gosta de ouvir. Ele gosta de ouvir isso. Então apresente seu pleito a Deus. E aquelas mulheres conseguiram que a lei fosse alterada. E a partir daquele momento elas puderam herdar como os homens estavam herdando. Essas moças mudaram a situação com a sabedoria de apresentar um pleito diante de uma liderança e diante de Deus. Elas souberam como fazer isso. Elas não foram igual os outros, que ficaram falando, se levantando, falando besteira, questionando a liderança. Elas falaram com quem resolve. Na Bíblia vai contar a história de um profeta, de uma sunamita, que ela não podia ter filho, depois ela teve um filho, e esse filho dela morreu, que o profeta falou que ela não pediu filho, agora morreu o menino, eu vou fazer o quê? Ela foi lá, pegou o menino, o marido chega em casa, tá tudo bem, minha filha? Tá tudo certo, tá tudo bem, com o filho morto. Imagine, ela pegou ali, tá tudo bem, tá tudo certo, e ela foi lá falar com o profeta, lá no monte, porque ela foi procurar quem resolve o problema. Ela foi ali, não adianta eu falar com meu marido e choramingar aqui, falar ali, eu vou falar com quem resolve. E ela foi lá falar. E essa é uma das falhas, meu irmão, de muitas pessoas. Nós não procuramos nos apresentar de forma sábia para Deus. E nós proferimos murmurações, coisas que não devem, meus irmãos. E nós devemos considerar o outro superior a gente, amar os outros. Muitas das vezes você não sabe o que é exercer uma liderança. Vários aqui já tiveram essa experiência de assumir uma liderança. Aí está o outro irmão dizendo, não, por quê? Porque vá pagar o preço que ele paga. Vá pagar. Você consegue assumir? Porque Deus chamou ele por algum motivo. Vai você lá pegar o cajado dele para você ver o que vai acontecer com você. Você vai morrer. Você vai morrer. Chamada, gente, ministério, não é para quem tem, não é de forma administrativa. Pô, esse varão aqui, ele tem muitos talentos, ele tem que ser um líder. Não é assim que funciona não, minha gente. É Deus que escolhe. Moisés era gago lá, Moisés não tinha nada a ver. Deus falou, eu quero Moisés, e vai ser ele, acabou a história. Entregou a visão para Moisés, mas é Moisés, meu amigo. Fique no que Deus lhe deu e deixe o irmão no que Deus deu a ele. E cuide cada um da sua vida. É assim. O que é para Robson é para Robson, o que é para Igor é para Igor, o que é para Rebeca é para Rebeca, cada um no seu quadrado. Aí recebeu o ministério, pô, não, porque assim assado, tá errado, assim. Foi Deus que mandou você assumir alguma coisa? Foi Deus que escolheu você, meu irmão? E se Deus escolheu aquela pessoa, você vai pecar com seus lábios? Vai pecar? Vá, para você ver o que vai acontecer com você. Se Deus está trazendo essa palavra, certamente é para nós, irmão. Se atente, cada um vai receber a porção que lhe cabe. Mas às vezes nós não entendemos o porquê algumas coisas estão acontecendo. Eu, falho pecador, já me meti uma vez nisso, de falar coisas erradas. E você sabe o que aconteceu com o Robocop? O robô travou, meu irmão. Deu piti. O robô ficou sem andar, meu irmão. Nada acontecia, ficou debaixo do jugo terrível por causa da língua, da boca. Você está pensando que isso é tranquilo para Deus? Não é tranquilo, não. Princípio, Deus não quebra princípio. Não quebra. Por isso que, principalmente as mulheres, vou falar, Senhor, o homem é terrível também, mas as mulheres, às vezes, quer ficar batendo boca com o esposo já falou, não vá, minha filha, por aí, eu não te abençoo. Ah, mas eu vou, você não sabe. Não vá, não, porque você vai e não vai acontecer nada. Às vezes ele estava para tudo dar errado, mas ele falou, vai dar certo, a autoridade dele já liberou as portas, vai dar certo. Mas só porque ele está tudo certo para aquilo ali funcionar, para acontecer, está tudo aberto, já está tudo certo. É só chegar lá e assinar. Só porque o seu esposo falou, não vai, você foi, vai dar errado. Mundo espiritual é desse jeito. É, meu irmão, é assim. E aí eu fiz uma anotação aqui muito interessante. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. 5 mulheres. E aí eu anotei aqui, sabe o que quer dizer Macla? Confiança. E Salmo 125 vai dizer, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião e não se abalam, mas permanecem para sempre. Todos nós devemos ter Macla.
confiante nos propósitos, não ficar choramingando. Salmos 44, bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor e não respeita os soberbos, nem os que se desviam da mentira. Nós precisamos ser como essa mulher, como Macla, confiantes em Deus. A mulher de Deus, ela precisa confiar no Senhor. Os homens de Deus também, confiança. Noa quer dizer aquela que não se detém, que ninguém pode detê-la. Ela não é parada, não é estacionada, ela crê nos planos de Deus, ela não fica parada. Aquela mulher que está ali operando na obra, sempre operando. Ogla, aquela que não anda com os pés amarrados, ela não está amarrada aos costumes desse mundo. Ela anda pela fé em Deus. É o tipo de mulher que passa pelo meio de um exército. Tipo de mulher que salta muralhas. É a mulher de Provérbios 31. Uma mulher destemida. Milca quer dizer aquela que tem autoridade, respeitada por todos, respeitada pelos seus filhos, pelo seu marido. E Tirza quer dizer deleite, a delícia da vida e o prazer de Deus. A graça de Deus resplandece no rosto, é visível, é o que obedece ao Senhor e tem prazer em louvar e se derramar. Essas 5 abençoadas conseguiram mudar a história, e até hoje, meus irmãos, nós falamos destas mulheres. Vocês estão aí, meus irmãos? Amém ou não amém? Amém? Então é necessário, meus queridos, nessa noite, culto de fé. Essas mulheres tiveram fé. Elas tiveram fé, pastor. Tudo para dar errado, um medo, tudo, até a lei era contrária, mas a fé delas em Deus, que Deus ia ouvir essa oração, ia mudar, aconteceu. E Moisés falou com Deus, e Deus o respondeu. Porque Deus trabalha em favor daqueles que o amam. Deus é fiel, meus irmãos. Talvez você não saiba porque você entrou aqui nessa noite. Talvez você não saiba de muitas coisas, mas Deus, Ele sabe. E te trouxe aqui justamente para você ser como uma dessas mulheres aqui. Talvez você seja um irmão que tem muitos questionamentos, muitos pleitos, muitas coisas, e você não tem tido a sabedoria de como agir. E talvez você esteja pecando, falando coisas, proferindo pela sua boca que não deveriam ser ditas. Eu te aconselho nessa noite que você apresente suas petições a Deus. Meu irmão, Deus, Ele é tremendo. Ele não faz o que a gente quer muitas das vezes, mas Ele escuta e Deus responde. Quando tem a resposta de Deus, meus irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso. Quando Deus faz na vida de alguma pessoa, gera mais fé. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para adorar Ele, que Ele é grandão, lindão, e que a gente possa ter mais fé. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O meu tempo está acabando. Eu vou aproveitar esse tempo para tirar aquele azeite da azeitona. Como tem, meus irmãos, como eu falei no início da pregação, que tipo de pessoa você tem sido? Daquelas 3, o que você tem feito? Eu confesso aos irmãos e já quero pedir perdão, porque hoje eu não convidei ninguém para vir para a igreja. E é sério, quando eu fico aqui em cima, eu fico triste comigo mesmo, porque eu vejo algumas cadeiras vazias. Eu vejo algumas cadeiras vazias, e isso me deixa triste. Mas não adianta só ficar triste e não fazer nada, né? Outro dia, dando de doido, comecei a convidar todo mundo, mas é necessário que a gente seja constante. Eu queria te dizer também, meu irmão, nesse pouco tempo, que você ore pela sua liderança. Eu não estou falando de ninguém específico, eu estou falando no geral. Porque se Deus mandasse eu falar de coisas específicas, eu ia falar, e ai de mim, e ai de ti, né? Como foi pregado outro dia. Se você, meu irmão, ore pela sua liderança, ore por ele. Se você tem alguma coisa que você está aí com algum comportamento no seu coração, pode ser um líder de ministério, eu sou líder de jovens. Imagine eu líder de jovens, eu, diácono Igor, falho pecador, mas Deus me cobra. Talvez você esteja aí, não sei o que você já fez, mas ore a Deus, irmão. Ore a Deus, às vezes Deus quer ouvir sua oração. Deus quer ouvir sua oração e Deus pode mudar
uma geração inteira por causa de uma oração que alguém fez. Porque aquelas mulheres, elas oraram e apresentaram o pleito dela e mudou. Até hoje, por causa dessas mulheres, outras pessoas puderam receber a sua herança. Se elas não tivessem tido essa coragem de apresentar esse pleito a Deus, muitas das vezes nos falta coragem para apresentar algumas coisas a Deus. Coragem para nos apresentar com sabedoria diante dos homens. É necessário que nós possamos ter coragem e sabedoria. Vigiar com as murmurações, com aquilo que nós falamos. E eu aprendi isso da pior forma, viu? Porque eu já falei besteira pelos meus lábios. E eu não fui tragado pela vala, porque eu pude me arrepender. E eu já tive muitas experiências com isso, e vejo algumas experiências, principalmente dentro dos seus lares. E eu não vou mais me alongar muito. Eu já falei o que Deus mandou. Se ponham de pé, aplaudindo ao Senhor. Louvado seja Deus. Deus é bom. Vou botar aqui. Faltou o título da pregação, o tema: apresente vossos pleitos a Deus. Apresente os seus pleitos ao Senhor. Amém? Até aqui me ajudou o Senhor com essa palavra. Espero em Deus e tenho certeza que cada um recebeu a sua porção de forma especial. Não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para pregar o Evangelho, aquilo que Deus me mandou. Mas tenha certeza de uma coisa, meu irmão: se você veio aqui nessa noite, nesta casa de oração, aqui é um lugar de Deus. Esse altar é uma bênção. Esse altar é santo. Aqui vidas são transformadas. É necessário também, como eu falei, ter uma fé operosa. Não adianta você crer e não agir que nada acontece. Essas mulheres, elas tomaram uma postura de atitude. Muitas das vezes você pode até ter uma grande fé, você pode ter planos enormes, mas você não toma o primeiro passo, o passo de fé. E o passo de fé é o seguinte: você está aqui e Deus fala, vá. Eu falei, Jesus, rapaz, não tem chão, eu não vou, pastor. Mas Deus fala, vá. Aí você tem que fazer assim, ó, fechar e pisar. Tem que sair do seu conforto, fazer algo, se movimentar, exercer ali uma atitude. Amém? Vamos orar para a gente encerrar esse culto. Ao encerrar a palavra, né? Meu Deus, já dá bênção apostólica hoje. Vamos orar com essa palavra. Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor, que o Senhor me usou nessa noite. Eu não sou pregador, mas o Senhor me usou. E eu peço que o Senhor me aperfeiçoe cada vez mais, Senhor. É um nervosismo terrível de estar aqui, mas eu estou na total dependência do Senhor. Isso me prova, Senhor, que de nada de mim eu tenho, Senhor, que eu dependo de Ti. Nem o que eu falo eu escolho, Senhor. Mas eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor ministrou a algum desses irmãos nessa noite. Às vezes não precisa nem de uma palavra, só o Teu toque já muda tudo, Senhor. Meu pedido é que o Senhor toque nesses corações, Senhor. Transforme, nos dê coragem, sabedoria. Tire o pecado dos nossos lábios, Senhor. Que possamos entregar as nossas causas a Ti, Senhor. E que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas e nos responder, Pai. Que o Senhor possa agir em favor das nossas vidas. Mude os decretos, Pai, que não estão sendo justos para a nossa vida, mas faça aquilo que é a Tua vontade, Senhor, neste lugar e nas nossas vidas. Opere a Tua vontade, meu Deus, que é boa, agradável e perfeita. Nos ensine a permanecer firmes e fortes, Senhor. Aquele que entrou nesse lugar, meu Deus, com o coração abatido, meu Deus, com alguma situação terrível, com algum medo no trabalho, alguém que está precisando fazer um pleito, Senhor, mas não tem uma coragem, meu Deus, que tem passado algumas situações, Pai, dá sabedoria a ele. Espírito Santo, segure nas mãos desse irmão, Senhor, conduza ele com sabedoria. O Senhor é o Deus da sabedoria que nós pedimos e o Senhor de graça nos dá, Senhor. Enche esse irmão de sabedoria, nos enche de amor, Pai. Que nessa noite vidas possam ser transformadas. Que o Teu Evangelho se propague, Senhor. Em nome de Jesus, me guarda, guarda minha casa, minha família. E continue agindo neste lugar, Pai. Nós cremos no Senhor e Te amamos em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Graças a Deus.